Muito bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. Quem não é aqui de São Paulo, sejam muito bem-vindos a uma cidade acolhedora, maior cidade da América Latina, inserida na quinta maior metrópole do mundo e que se tornou a maior cidade da América Latina porque muita gente de todo canto do Brasil e do mundo vieram para cá atrás dos seus sonhos e ajudaram a construir essa grande cidade, que agora passa também a ser a cidade verde, a cidade com muita responsabilidade social, ambiental e com o seu desenvolvimento econômico. Queria aqui, muito rapidamente, cumprimentar meu querido amigo, meu irmão, governador Tarcísio de Freitas, que tudo isso aí tem sido possível a que alcançássemos pela nossa parceria, pelo nosso trabalho conjunto, pelo pensamento único de buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Todos os dias é assim que a gente age aqui. Então, muito obrigado, Tarcísio, por tudo. Está aqui nosso querido governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. Muita alegria te receber aqui, grande amigo, grande governador, que nós nos espelhamos muito nas suas ações lá. Muito obrigado. Está o André do Prado, nosso querido presidente da Assembleia, Papai Novo, né, que tem feito um trabalho sensacional, e o Tarcísio tem sempre destacado a importância que o André do Prado, junto com os deputados, tem feito na Assembleia para que as políticas públicas possam avançar. Está aí o nosso querido Itamar Borges, Fábio Faria de Sá, nosso Campete, nossos deputados estaduais, um abraço a todos vocês. Está aqui esse grande amigo também, o Carlotti, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, grande parceiro, nós temos muitas parcerias da Prefeitura com a Universidade, esse contato, esse diálogo é super importante para que a gente possa colocar as nossas políticas públicas baseado na ciência, baseado na experiência e no conhecimento da academia. Obrigado, Carlotti. Cumprimentar aqui a Natália, e o Carlotti falou bem, tem muita energia, você sabe que a gente está gerando muita energia aqui, quando a gente, vou falar um pouquinho disso, dos nossas URIs, nós vamos gerar 250 mil megawatts em cada URI dessa, que vai possibilitar só dessas URIs abastecer 75% da energia pública da cidade de São Paulo. Então, quando fala em energia, fala em preservação ambiental, fala em Natália, fala em trabalho conjunto, né, Natália? Nossa querida secretária, em seu nome, queria cumprimentar todos os secretários aqui. Cumprimentar a Inês Coimbra, nossa procuradora-geral do Estado, excelente trabalho que ela desenvolve. O Rodrigo Axuxo, nosso secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, parabéns, Axuxo, por todo o seu trabalho, toda a sua equipe, trabalho conjunto com o Estado, e em seu nome, cumprimentar todos os nossos integrantes aqui da Prefeitura de São Paulo. Cumprimentar aqui o Evandro Guzzi, diretor-presidente da Única, senhores prefeitos, pessoas de outros municípios, outras cidades, presidentes de empresas, cada um de vocês. Minha fala é muito rápida, eu acho que está bem colocado, nós teremos aqui os painéis, mas eu queria destacar e, na verdade, repetir um pouco do que eu falei num evento que nós fizemos essa semana, onde recebemos mais de 25 pessoas de outros países, inclusive representantes da ONU, que nos concedeu esse título da ONU de uma cidade comprometida, de uma cidade reconhecida mundialmente pelas suas ações com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com as questões das mudanças climáticas. E eu dizia lá o seguinte, eu participo, evidentemente, como prefeito de uma cidade desse tamanho, de muitas reuniões internacionais que reúnem vários prefeitos e prefeitas das grandes cidades do mundo, muitas delas coordenada ou com a participação do C40, que é uma instituição muito séria, junto com o ICLEI também, que reúne as grandes cidades do mundo. E uma das coisas que se fala muito nessas reuniões, por exemplo, uma das metas que tem do C40, e sempre se fala nas reuniões, é o seguinte, olha, as grandes cidades, Carlotti, eles dizem, precisam trabalhar para chegar em 30% da área de cobertura vegetal. E sempre quando tem essa fala, eu levanto o meu dedinho e falo, olha, eu queria comunicar a vocês que a cidade de São Paulo não é só 30% de área de cobertura vegetal. Nós chegamos já a 54% de área de cobertura vegetal. E aí, dando esse exemplo dessa minha fala, eu tenho enfatizado muito. Acho que todo mundo, cada um de nós aqui, já está muito cansado de conversas e de reuniões e de discursos para dizer o que é preciso fazer. Acho que a gente precisa focar muito no que nós temos feito. Está aqui um exemplo dessa fala
dessas falas iniciais, e a gente terá aqui no painel do governador isso mais enfatizado ainda, que é poder dizer o seguinte: o que já foi feito e o que está sendo feito. E nós temos hoje como uma ação a ser copiada, a ser balizada para todas as cidades do Brasil e do mundo, das ações necessárias do que é preciso fazer para proteger o nosso meio ambiente. Ontem mesmo nós apresentamos e entregamos para a cidade o 1000º ônibus elétrico, 1000 ônibus elétricos. E quando a gente fala em ônibus elétricos, o que a gente está falando? Nós estamos falando de tirar, cada ônibus consome 35 mil litros de óleo diesel, Riedel. Um ônibus, 35 mil litros de óleo diesel por ano. Quando eu coloco 1000 ônibus elétricos, eu estou deixando de utilizar 35 milhões de óleo diesel por ano. Um produto altamente poluente, que prejudica o meio ambiente, prejudica as questões cardiorrespiratórias. Olha o avanço importante que é. Quando a gente coloca um ônibus elétrico, é como se tivesse 6.400 árvores, é isso mesmo, 6.400 árvores em cada ônibus andando pela cidade. Vocês vão andar por São Paulo, vocês vão ver muito um ônibus verdinho escrito elétrico. Imagine que ali está andando 6.400 árvores pela cidade, porque nós deixamos de emitir 87 mil toneladas de CO2, de dióxido de carbono, por ano em cada ônibus elétrico desse. E só para enfatizar um pouquinho disso que eu queria deixar de mensagem, que não é ficar fazendo reunião para dizer o que pretende fazer, mas a gente poder nos encontrarmos e dizer o que já foi feito, o que está sendo feito e o que continuaremos a fazer. Queria falar um pouquinho do biometano, aonde queria até deixar aqui o convite a vocês que se interessarem a visitar o nosso aterro em São Mateus, aonde lá do lixo é produzido biometano e que esse biometano abastece os nossos caminhões de coleta de lixo, obviamente movidos a biometano, e que aqui do lado tem alguns expostos. Nós temos 600 caminhões que fazem a coleta de lixo na cidade de São Paulo. Desses 600, 200 já são movidos a biometano e até 2027 todos os 600, 100% da frota será movida a biometano. Cada caminhão desses também consome 35 mil litros de óleo diesel, aqueles movidos a diesel. E esses caminhões hoje em São Paulo, uma cidade de 1.500 km², 12 milhões de habitantes, tem a coleta seletiva em 100% da cidade. Todas as ruas da cidade de São Paulo passa o caminhão fazendo a coleta seletiva. Mas aí é óbvio que temos muitos desafios. Nós só temos 3,7% do nosso lixo reciclado. Milão tem 63%. O que a gente precisa agora? Fazer uma grande campanha de conscientização para a separação desse lixo. A gente tem hoje a condição ofertada a todos os munícipes de poder avançar muito na coleta seletiva. Para a gente ver que a gente precisa muito virar a página, mudar a nossa forma de pensar. Quando a gente vai no Japão, e eu estive lá esse ano, você vê aquela cidade, aquele país, né? Mas as cidades que a gente visita, daquele país, não tem um cesto de lixo. E não tem papel na rua, não tem lixo na rua. Aqui eu coloco um monte de lixo em todo canto da cidade. Então, a gente precisa também trabalhar muito essa questão da conscientização, essa questão da civilidade, com amor pela nossa cidade. Um outro assunto bastante importante, só para destacar, pontuar aqui com vocês, é um trabalho bacana que a gente iniciou agora, que é o nosso inventário arbóreo. Nós estamos aí com nossos carrinhos com tecnologia, que passa pelas ruas, e com ondas de laser, faz ali o escaneamento das árvores, que a gente vai saber a questão fitossanitária daquela árvore, a inclinação, que espécie que é aquela. O nosso último inventário, nós identificamos 650 mil árvores só nas ruas, né, fora os parques, jardins. Então, a gente vai ter esse trabalho que vai ajudar muito para que os nossos profissionais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente possam atuar na questão da sanidade vegetal, na fitossanidade dessas espécies, que é super importante. E uma outra questão, para complementar aqui, falar desse anúncio super importante que a Natália nos trouxe, esse presente do governador Tarcísio, de fazer o decreto para instituir o Parque Municipal Natural, Parque Natural, para mim fica tudo municipal na minha cabeça, o Parque Natural Morro Grande. Morro Grande. Olha como o alinhamento das ações são importantes. Eu também fiz um decreto, que nós estamos desapropriando 11% do território de São Paulo.
Hoje, nós temos 15% do território da cidade de São Paulo é formado por mata pública, compostas pelos parques municipais, parques estaduais e áreas indígenas. Essas áreas privadas, que nós estamos desapropriando, portanto, comprando do privado, para que ela se torne pública e fique o resto da vida preservada, irá elevar a cidade de São Paulo, 15 mais 11, obviamente 26%, do território da cidade de São Paulo de área de mata pública, que vai ficar para o resto da vida preservado. Isso é um trabalho super importante. E todas essas ações que a gente tem desenvolvido, o Tarcísio tem desenvolvido, a equipe do Governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, se soma às demais ações fundamentais, como, por exemplo, a questão do metrô. São Paulo hoje tem 104 quilômetros de metrô, se não me engano. O Tarcísio deve estar hoje com os 32, 33 quilômetros em obra de extensão do metrô. Vai chegar logo, logo em 54 quilômetros, ou seja, o metrô tem 50 anos em São Paulo. Ele vai estar com obras em metade do que se demorou 50 anos para construir. Isso tem muito a ver com mudanças climáticas. Você deixa de usar o transporte, você deixa de usar carro para usar o metrô, um meio rápido, né? Acho que todas essas ações também a gente precisa colocar dentro do contexto dessa nossa responsabilidade com a questão da COP, com a questão importante dos investimentos. E não dá para a gente falar em preservar o meio ambiente, em falar em ações contra as mudanças climáticas, se a gente não falar de recurso, de dinheiro. Nós, para fazermos essas alterações do ônibus a diesel para o elétrico, nós levantamos 6 bilhões e meio de reais. Nós estamos fazendo investimento de 14 bilhões de reais para a construção de 4 ecoparques, de 4 URIs, quando eu comentei agora da energia, falando da Natália, que cada URI dessa, unidade de recuperação energética, vai produzir 250 mil megawatts, e toda essa energia produzida do lixo, nós vamos poder abastecer 75% da energia pública da cidade de São Paulo. Então, tudo requer também investimento, então vale também, como tem feito o Riedel, o Tarcísio, uma gestão responsável, uma gestão onde cuida do recurso público, uma gestão onde você não pode gastar mais do que você arrecada e que você precisa trabalhar sempre com a responsabilidade fiscal, que esse ano completa 25 anos a Lei da Responsabilidade Fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, usar bem o recurso público tem tudo a ver com sustentabilidade de meio ambiente, senão é só conversa fiada. Bom evento para vocês, sejam bem-vindos em São Paulo, aproveitem bastante e sucesso. Viva o verde, viva o meio ambiente.